Sabe aquele seu planejamento de marketing, aquele planejamento que você fez para sua empresa, planejamento estratégico que você gastou dias fazendo, se empenhou bastante para fazer? Então, sabe o que você faz com ele? Você pega ele e você joga ele fora. É isso mesmo. Não é que eu seja anti-planejamento, eu sou o cara do planejamento. Eu sempre fiz planejamento nas empresas que eu trabalhei, sempre fiz planejamento enquanto eu trabalhei em agência e eu que sou responsável por planejar as estratégias aqui na agência agora. Só que, às vezes a gente fica muito preso a esse planejamento como se o planejamento fosse a Bíblia, assim, como se fosse a única regra que você tem que seguir, enfim, como se ele fosse um teto, sendo que, na verdade, o planejamento ele é mais um chão. Ele é uma base que a partir dali você começa a trabalhar. Então, atualmente eu tenho planejado muito dentro da filosofia do Mike Tyson, né? Que todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. Então, por que jogar o seu planejamento fora, né? Na verdade, você precisa fazer ele, mas não é que você, depois que você fizer, você já joga ele fora. É que você tem que estar disposto a jogar o seu planejamento fora. Não existem evidências científicas de que, de fato, um planejamento ele consegue prever o que vai acontecer. Então você está se planejando para aquilo, mas você tem, na verdade, zero garantia sobre o que vai acontecer. Independente se você use dados de acontecimentos passados, se você faça projeções, enfim, isso tudo é muito legal para você já chegar com algumas possibilidades em mente lá no cenário. Mas realmente não existe garantia nenhuma. Não tem como você prever dentro de um planejamento, por exemplo, que o 11 de setembro ia acontecer, que o coronavírus ia chegar, entende? Você consegue se preparar de uma maneira mínima, mas realmente o cenário, você só vai saber como esse cenário vai acontecer na hora que você estiver lá, no campo de batalha. Então, por isso que eu falo que não é que você já tem que jogar o seu plano fora, mas você tem que estar sempre disposto a desapegar das suas ideias, desapegar do seu planejamento e jogar ele fora. Porque o cenário pode ser totalmente diferente do qual aquele que você planejou. Isso vale muito mais para quando a gente está falando do cenário de marketing digital, né? Então as coisas no digital acontecem assim, ó, muito rápido, muito rápido. De um dia para o outro o cenário mudou, de um dia para o outro as coisas estão diferentes. Às vezes, da manhã para a tarde as coisas mudam já. Então, o que você precisa? Você precisa estar sempre atento e reformulando, readaptando, recriando, repensando, replanejando aquele seu planejamento. Porque talvez você pensou em ir pelo caminho A e o caminho A está fechado. O caminho A não funciona, o caminho A não dá resultado. O que você tem que fazer? Você vai esperar daqui um mês para avaliar os resultados, o seu relatório, para aí sim pensar numa solução para daqui a 2 meses você implementar ela? Cara, tem marcas que são criadas nesse tempo, tem pessoas que fazem milhões nesse tempo. Então, você precisa ser o mais rápido possível na hora de tomar uma decisão. Pô, encontrei um problema, o planejamento não está acontecendo conforme foi planejado. Os resultados estão diferentes, vamos traçar um novo plano. Pega aquele planejamento e realmente joga ele fora. E aí traça uma nova estratégia, vai para um novo caminho. Porque, na verdade, o planejamento para o dia a dia ele até funciona, mas ele nunca vai te prevenir de um chamado cisne negro, né? O que são cisnes negros? São eventos extremamente raros e de grande impacto. Você até pode tirar proveito de um cisne negro, mas desde que você olhe para o seu planejamento ele não seja um teto, ele seja só um piso, um chão, uma coisa que a partir dali você vai mudar. Então, um bom exemplo para a gente dar, até pegando um pouco da cultura americana, é o peru. O peru da ação de graça. Como que é a vida do peru, meu? O peru nasce, ele é muito bem alimentado o tempo todo, ele é bem tratado, ele está num ambiente seguro, confortável, legal. Só que um dia a ação de graças chega e aí o peru é morto e é servido na mesa. Então, para o peru, até a ação de graças chegar, era tudo muito lindo, não tinha risco, não tinha problema nenhum, entendeu? O plano estava seguindo como sempre foi. Acordar, comer, dormir e viver. Acordar, comer, dormir e viver. Só que um dia o peru foi lá e foi morto. Então, o peru não estava preparado para isso acontecer. Ele estava acreditando que tudo ia acontecer como sempre foi. Ou seja, se o peru, um dia antes da ação de graças, ele olhasse para a projeção da vida dele atrás, ele ia falar assim, cara, sempre foi tudo bem. Teve dia que choveu, teve dia que fez frio, enfim, mas sempre teve comida, eu sempre fui bem tratado, eu sempre estava num ambiente seguro. Então, não é nenhuma garantia olhar para o passado que aquilo vai se repetir no futuro, porque tu pode acontecer algo que não estava previsto e aí o seu plano vai por água abaixo. E aí você fala, pô, Cauê, mas aí então nada vale por nada. Não, o plano vale para você já ter uma noção daquilo que pode vir a acontecer e pensar com base naquilo que já aconteceu, mas ele não é absoluto.
Muitas ciências que às vezes a gente olha de fora e pensa, não, isso daí é tudo teorizado, é tudo pensado antes, na verdade elas são mais empíricas, ou seja, elas foram construídas conforme as coisas iam acontecendo. 2 exemplos disso é a ciência de foguetes, ou seja, não se lança um foguete, não tem um módulo na faculdade assim, lançamento de foguete. O foguete, na verdade, ele é uma ciência empírica. A pessoa vai aprendendo ali conforme ele vai fazendo teste, pô, aqui deu certo, aqui não deu, vai um pouco mais, volta um pouco mais. Outra coisa que é mega importante, a gente esquece, é a medicina. A medicina, até esses tempos atrás, as pessoas não sabiam direito como fazer. E como que elas descobriram? Fazendo de fato. Muita gente morreu, muita gente teve reação contrária. Por quê? Porque a medicina ainda é um negócio empírico. É um negócio que você vai descobrindo conforme você vai fazendo. É um negócio que não existe uma cartilha. Existe uma cartilha a partir do momento que passaram por aquele acontecimento, fizeram testes e tiveram resultados. Mas não tem uma ciência, não tem como prever antes. Você não consegue prever como que a pessoa vai reagir com um remédio, enfim. É tudo muito empírico. Ou seja, existe um pré-planejamento, mas ali na hora você vai vendo o que vai acontecendo e vai reajustando ele. Então, o que concluir desse final? Faça planejamento sim, o planejamento ele é bom, ele é importantíssimo, inclusive, para você já prever outras coisas que são previsíveis mesmo, mas não tenha 100% de apego a esse planejamento. Esteja disposto a analisar o cenário e refazer esse plano, refazer a estratégia, enfim. Isso vai colaborar muito para o seu crescimento, principalmente no curto prazo, né? Quem se movimenta mais rápido acaba aproveitando melhor das oportunidades. Então é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber como fazer isso dentro do seu planejamento, deixa um comentário aqui embaixo. E, se você gostou, não deixa de curtir e de compartilhar esse conteúdo, beleza? Um abraço e até a próxima.